Bom, pessoal, do nosso tema O Estranho, essa leitura que estamos fazendo desse livro, de Freud, que traz, na verdade, uma síntese de tudo aquilo que é visto na parte clínica, a forma de se enxergar o inconsciente. Estamos agora no nosso segundo momento. E nesse segundo momento, a gente está avançando aqui da metade do livro para frente, nós estamos seguindo uma sequência de capítulos, já avançamos o capítulo 1 todo, estamos na metade do 2. Vimos na semana passada a questão do estranho que nos inquieta. E Freud nos apresenta um olhar sobre esse estranho, no sentido de que, se o estranho nos é familiar, essa é a fala, né? Se o estranho nos é familiar, não deveríamos nos espantar, porque já é familiar. E se o estranho é estranho, não nos é familiar, também não deveríamos nos espantar, porque estaremos conhecendo. Então, ele começa a trazer um questionamento sobre aquilo que nos causa estranheza. É como se fôssemos pegos desprevenidos. É o mesmo conceito do xiste. Quer dizer, o que é um xiste? Vocês vão estudar ainda sobre o xiste, mas quando a gente for estudar isso, a gente vai ver que Freud pontua que o xiste só é visto como xiste quando a pessoa que o comete, que fala, não percebe disso. E quando percebe, leva um susto. Então, esse assustar-se com algo que não deveria causar um susto, porque já é comum, é o que traz a estranheza da situação. Freud está falando aqui de uma situação onde ele pontua que existe dentro de nós um outro nós mesmo e que nos é estranho, que nós não conhecemos. Aí ele começa a falar no finalzinho sobre a questão do duplo. E quando ele fala sobre o duplo, ele fala dessa construção de um monitor, de um irmão mais velho. É interessante a gente falar desse irmão mais velho, a gente lembra dessa questão do Big Brother, né? Muitas vezes a gente percebe que o Big Brother é o grande irmão. Não, Big Brother é o irmão mais velho. É aquele que tem autoridade sobre mim mesmo. Então vamos pensar no nosso próprio Big Brother, naquele que manda em nós mesmos. Daí vem toda a teoria que eu já falei várias vezes com vocês, de que nós não temos um processo de autossabotagem. As pessoas vão para o consultório e elas começam a trazer uma vida dupla. O que é uma vida dupla? Elas narram uma cena, e ao narrar uma cena, se percebem dentro de uma outra cena. Eu vou dar um exemplo prático, que aconteceu comigo hoje. Eu ia escrever sobre isso, falei, não, eu vou dar aula, vou falar na aula sobre isso. O carro que da minha esposa foi sair ontem, eu fui dar uma olhadinha no motor, abri o capô, a hora que eu fui fechar, ele não fechou mais. Eu falei, então você vai com outro carro para o trabalho, e amanhã eu vou com o carro na oficina. Saí com o carro aqui de casa, fui para a oficina, porque o capô não fechava mais. Cheguei numa oficina, eu descobri que o problema não era trava do capô, era uma solda que tem que dar. Fui correndo para ver a solda. Vou lá, vejo que o negócio é pior do que eu imaginava, vai ter que soldar, corre risco de queimar a pintura na solda, mas eu percebi que também não vai sair, que é só um desconforto, o carro, qualquer pessoa pode abrir o capô, então não deve se deixar em lugar público, até que eu conserte isso. Tá ok. Olha, saí para resolver um problema. Quando eu estou chegando perto de casa, ali perto da represa, de repente escutei um barulho, assim, aquele barulhão. Eu falei, meu Deus, estourou o motor. Só penso o pior, né? Eu fui para ver algo do motor. Me acontece isso, aí eu pensei, será que eu deixei cair alguma coisa dentro do motor? Estacionei, né? Eu tenho uma virtude muito boa, o meu estranho nessa hora domina, e aí eu fico calmo. Situações que todo mundo entra em desespero, eu fico calmo. Mas eu fico muitas vezes calmo até demais, que aí eu provoco as pessoas, né? As pessoas exigem de mim, tem que ficar rápido, aí eu fico mais lento. Então, o que eu fiz? Quando eu percebi aquele momento estressante, eu fiquei bem calmo, estacionei o carro, não é uma virtude, é um defeito, um jeito de ser. Então, não é algo trabalhado, é algo instintivo, estacionei. Quando eu olho, o pneu completamente estourado. Pneu completamente estourado. Olha só, eu fui consertar o carro, que era o capô do motor. Resultado, eu tive que trocar 2 pneus. Um pneu estourou e descobri que o outro estava para acontecer a mesma coisa. O pneu não estava careca, mas o pneu deu um probleminha, como ele era um remote, e aí ele podia desfazer. Falei, então troca os 2. Saí para consertar algo que ia ficar um valor, gastei muito mais do que isso e não consertei o que eu ia consertar. Bom, fala assim, Orlando, o que isso tem a ver com o texto estranho? Nós nos deparamos, muitas vezes, diante de problemas. A gente vai para o consultório, a gente vai para o médico, a gente vai para qualquer lugar com um problema. A gente vai para o vizinho para bater papo. Olha,
estou com um problema. Para o amigo, para o parente, estou com um problema. E aquele problema não é o problema. Mas aquele problema carrega algo do problema. Olha, eu estava com um problema no pneu do carro. E o fato de eu ir consertar o capô não tinha uma coisa a ver com a outra, mas tinha a ver com o elemento carro. E eu tive que consertar o pneu. Chegamos num psiquiatra, num psicólogo, num psicanalista, e começamos a dizer assim, eu não estou bem, eu não consigo dormir à noite, estou tendo insônia, estou tendo crises de ciúmes, ou estou tendo crise de desapego, estou tendo crises de memória. Percebe? A gente começa a trazer crises, problemas, e o que um analista começa a fazer é não falar do problema. E alguns pacientes entram em crise, tipo assim, eu vim que resolver uma coisa, estou mexendo com outra coisa. E outros entram na seguinte crise. Diz assim, olha, eu tinha um monte de coisa para te falar, cheguei aqui e esqueci tudo. Então, quando isso acontece, já se percebeu na clínica que um dos processos que está acontecendo é o processo de resistência. Nós nos esquecemos dos problemas, porque, no fundo, o nosso estranho não quer que nós lembremos do problema. Então, ele nos faz esquecer, retira da pauta, ou apresenta o verdadeiro problema. E foi a brincadeira que eu trouxe na história do pneu hoje. Então, o que Freud está nos propondo pensar é de que a nossa vida não é essa vida redondinha, coesa, certinha, onde eu sei o problema que eu tenho. Eu imagino que tem um problema. E ao trabalhar isso, eu começo a trazer um outro problema, que é o que de fato me incomoda, ou pelo menos é o gancho para isso. Então, no texto que a gente viu na semana passada, a gente fechou assim: não apenas este conteúdo repugnante para a crítica do eu, falávamos do duplo. O duplo, o outro que se cria dentro de nós, o nosso Big Brother, aquele que é o irmão mais velho dentro de nós, ele nos causa certa repulsa. Nós evitamos ele, nós temos medo dele. Temos medo daquele que nos reprime. Mas quem é esse ser que nos reprime, se não nós mesmos? Essa é a teoria que Freud apresenta. O eu pode ser incorporado ao duplo, mas também toda a possibilidade não realizadas de configurações do destino. Aqui a fantasia ainda se apega e todas as tendências do eu que não puderam se impor devido às circunstâncias desfavoráveis, assim como todas as decisões volitivas coartadas que suscitam a ilusão do livre-arbítrio. Então, tudo aquilo que me tira do domínio da minha vida, eu tenho a tendência de ter repulsa, isso eu não gosto, eu rejeito. Mas eu estou não gostando, eu rejeitando algo que sou eu mesmo. E o que me causa o incômodo é porque eu me coloco no lugar de dizer não para mim mesmo. Aí Freud começa a trazer várias explicações que a gente também rascunhou, tocou nisso um pouco na semana passada. Ele diz, olha, no conhecimento dos processos psíquicos patológicos, adoecidos, nos leva a acrescentar que nada nesse material poderia explicar o esforço defensivo, percebam isso, grifo bem isso, explicar o esforço defensivo que o projeta para fora do eu como algo estranho. Então ele está dizendo assim, esse duplo que está dentro de mim, como eu enxergo fora de mim e o outro que me incomoda. É no parente que me incomoda, é no esposo ou na esposa que faz algo que me incomoda, é no filho que faz algo que me incomoda, é no trabalho, o colega de trabalho que faz algo que me incomoda. E aí eu começo a perceber que me incomodo demais. Percebe a diferença? A pessoa é chata e faz algo que incomoda. Está dentro de uma naturalidade. Mas a pessoa, sendo ou não chata, me incomoda demais. Me tira o sossego. É aquela pessoa que eu vou para a festa e a festa acaba se eu encontrá-la. É aquela pessoa... Então, ela carrega algo do meu duplo, algo que está dentro de mim, e por isso eu tenho a repulsa. E por isso eu me esforço em enxergar o meu duplo no outro. É por isso que, na sessão, pedimos que o paciente fale sobre o outro. Eu me lembro de uma paciente, ela chegava na sessão, ela dizia assim, eu falei, como é que foi a semana? Porque o meu marido, certo. E você? Não, porque o meu filho, nossa, fez isso, isso, isso. Ok. E você? Bom, não, é porque eu tenho outro filho, você sabe, o outro filho aprontou tal coisa. Ok. E você? Pois é, e a minha cunhada, você acredita? E no finalzinho da sessão eu falei, ok, você trouxe a família toda essa sessão, mas você não veio para a sessão. Por que não veio? Porque os outros estão projetando o duplo dela.
Eu me lembro que eu trouxe uma dinâmica de mandala, eu já acho que mostrei para vocês um livro de mandala que eu tenho, está aqui na minha frente em algum lugar, né? Mas um livro que eu costumo apresentar como manejo clínico, está aqui. Eu acho que, não tenho certeza se eu apresentei para vocês, né? Mandala, quem gosta de arte terapia, isso aqui vale a pena, né? Então, mandala, o uso na arte terapia. E aí eu apresentei para ela, eu estava usando umas técnicas desse livro, que eu achei bem interessante, para o manejo clínico. Peguei um pires ali, uma xícara de café, coloquei no papel, eu falei assim, desenhe um círculo. Ela pegou ali, desenhou um círculo, assim, eu queria que você agora desenhasse nessa folha. Olha que interessante. Ela me desenhou fora da folha, fora do círculo. Ela não desenhou o círculo ficou vazio. Percebe que foi a vida dela? Olha, onde é que está o duplo dela? Onde é que está o outro dela que impede ela de ser feliz, de fazer as coisas, de resolver os problemas? Fora dela. Aí teve uma outra sessão que eu continuei com a mandala e apresentei e falei, agora eu queria que você desenhasse dentro do círculo. E foi interessante, eu tenho esse desenho, depois se eu resgatar, eu passo para vocês. Mas ela desenhou em volta, dentro e em volta de todo o círculo. Ela resistia em desenhar a parte concêntrica, o centro do círculo. Uma resistência enorme de falar de si mesmo. Por quê? Porque o outro não tinha espaço dentro dela e conseguia repreendê-la por meio do que está fora. E, normalmente, esse é o processo do adoecimento. Estamos muito cheios do outro e pouco de nós. O curioso é que isso se chama narcisismo. Quando eu estou muito cheio do outro e pouco de mim. Fala, Orlando, mas isso então não é uma coisa boa, no sentido de que eu tenho muito do outro, então me coloco no lugar do outro. Não, isso eu tenho pouco de mim. E ao ter pouco de mim e muito do outro, eu não crio vínculo. Nesse texto aqui, Freud fala sobre o conceito de amor. Vai ser bem no finalzinho da aula. Eu quero que vocês não percam esse gancho. O que é amar? E ele coloca que amar é sentir saudade do lar. Grave essa frase, olha como é poético. Amar é sentir saudade do lar. Mas depois vocês vão ver que depois disso não tem nada, tá? É só para fustigar, para provocar vocês para a gente chegar nesse ponto. Então, nesse texto, ele ainda coloca assim, que, fazendo comentários sobre outros autores, diz assim, que existe sempre recuos. Nossa vivência patológica faz recuos na evolução do nosso sentimento de eu, de ego. Alguém no grupo perguntou, eu não me lembro se foi a Paula, se foi a Teresa, mas alguém no grupo perguntou sobre dupla personalidade, que até postei alguma coisa, que assistiu o filme As Três Faces. Foi você, Paula? Isso, Foi, Paula, eu fiquei né? fascinada com aquilo ali. Tem casos de 80 personalidades, Paula. Tem um caso, aquele vídeo que eu mandei para vocês, acho que ela tem 40 e poucas personalidades, aquele documentário. Mas é real? Meu Deus. É real, é real. E não é loucura. Mas Porque não é psicanálise. esquizofrenia. A Não é psicanálise esquizofrenia. acredita nisso, endorse? A discussão começou na psicanálise. Aquele caso das três faces de Eva, são dois psicanalistas que trabalham o caso. O caso da Síbia é uma psicanalista que trabalha o caso. Então, assim, nessa questão do estranho, quantos estranhos nós temos na nossa história? Olha o que ele coloca aqui. Ele fala assim, falando sobre o eu explorados por um outro autor, por Hoffman, ele diz assim, deixa eu pegar uma parte anterior, ele diz assim, o duplo tornou-se algo terrível. No meu texto está na página 19, quem formatou o texto com 43 páginas, na página 19, tá? Mas o duplo tornou-se algo terrível, tal como os deuses tornam-se demônios após o declínio da sua religião. É fácil apreciar, seguindo o modelo do tema do duplo, os outros distúrbios do eu explorados por Hoffman. Ele diz assim, são um recuo a determinadas fases da evolução do sentimento do eu. Uma regressão a um tempo em que o eu ainda não se delimitava nitidamente em relação ao mundo externo e ao outro. Então, ele está dizendo assim, nós temos a capacidade de patologizar, de sofrer, regredindo a instâncias psíquicas em que ainda formávamos o nosso eu. O nosso eu ainda estava no processo de criação. Então, tenta imaginar, nós tentarmos resolver a nossa vida como uma criança de 1 ano, de 2 anos, de 5 anos, de 10 anos.
Então, todos esses eus. É muito curioso, quando Freud fala do inconsciente, ele sempre nos leva a não pensar em algo um sobre o outro, em camadas. Apesar de haver desenhos, até eu ver falas dessas camadas, ele nos leva a pensar no inconsciente como um total presente. O que é um total presente? Ele nos leva a pensar em Roma. Ele fala assim, vamos pensar em Roma. Um arqueólogo escava Roma, e ao escavar Roma, debaixo de uma pedra, ele descobre que tinha uma cidade. Ao escavar essa cidade, descobre que tem uma outra vila debaixo dessa cidade. Então, você tem várias idades, e em cada idade algo foi construído. Então, se nós teríamos a sensação de imaginar que adentrarmos a vida inconsciente seria fazer essa busca de escavação, e ele diz, não é assim. No mesmo momento que eu estou em Roma do século, lá Freud, né, século XIX e XX, vamos hoje pensar no século XXI, nesse mesmo momento, a Roma do século I está presente, com toda a sua estrutura. A Roma que estava iniciando antes de Cristo está presente. A Roma da Segunda Guerra Mundial está presente. É tudo muito presente, atual, está ali. Então, não é algo sobre algo. Então, quando eu reajo a alguma coisa, eu não reajo com a antiguidade de alguém, mas com a presentificação de alguém. Então, quando uma pessoa tem várias personalidades, isso é uma patologia, uma desconexão, né, uma dissociação, quando isso acontece, algo da mente dela recua a uma instância que foi no tempo estruturada, mas que está presente para ela. É por isso que aquele filme Fragmentado é interessante quando ele traz essa questão de trazer à luz. Vários entes da própria pessoa estão ali querendo vir à luz. Quem lê o Split vai ver. A única coisa que Fragmentado é muito ficção. Então, a gente não pode levar, mas ele traz da teoria psicanalítica um pouco e de ficção também. É uma história de super-herói, né? Então, parece que Freud ele se refere a um tempo onde a construção da psique ainda não era completa, onde a linha que divide o eu e o outro não existia. Então, o eu e o outro está muito misturado. É por isso que eu, ao me encontrar comigo mesmo nessa instância, esse migo mesmo, esse estranho, é alguém de fora que eu criei, que eu vi, com que eu convivi. Um pai, uma mãe, um tio, um avô. Se a gente for pensar que, por exemplo, em muitas circunstâncias, o próprio abusador da criança é aquele que, entrando dentro dele, dá os valores para ele, nós começamos a achar algumas explicações para algumas psicopatias. O estuprador, muitas vezes, tem uma história de ter sido estuprado. O agressor, o que pratica bullying, muitas vezes tem a história de ter sofrido bullying. E o que ele fez? Esse caminho de colocar dentro de si o outro que representa o outro fora. Então, agora ele consegue controlar esse outro. Como se fosse, tá, vou brincar com palavras aqui, como se fosse um voodoo, onde eu faço um bonequinho, e agora eu furo aqui para furar o que está lá. Eu torço a perna aqui para que o da vida real seja torcido. Então, esse caminho anímico, primitivo, de magia, esse é o tema que Freud fala. E no finalzinho isso vai ficar bem claro que ele está falando aqui de conceitos que nós trazemos até como magia, porque ele vai falar de superstição, o quanto as nossas superstições estão vinculadas a essa questão do outro. Então ele coloca aqui assim, creio que esses temas concorrem para a impressão do inquietante. Ele faz essa distinção do inquietante, porque uma coisa é o familiar, uma coisa é o não familiar. Uma outra coisa é quando o não familiar me inquieta, me incomoda. É como se, por exemplo, algo me chama a atenção. Mas se eu não conheço aquilo, por que me chama a atenção? Então, por exemplo, se eu vejo uma pessoa que sofreu preconceito, a Paula está na África, né, Paula? Eu tenho um colega, é o que me deu essa escultura aqui. Cadê? Aqui. Né? Ele estava em Angola, ele comprou ela em Angola. Não, ele comprou no Egito, desculpa, ele comprou no Egito. Mas quando ele estava em Angola, ele me trouxe de Angola uns elefantes. Os elefantes de madeira, todos bem escuros, né? Bem negros. E aí ele me conta que um dia ele está num determinado local e alguém mostra ele, e aí tem uma africana que fala assim,
aquele branquelo ali, aí ele se deu conta que ele era o único branco de todo o local que ele estava. E aí ele falou assim, ali eu pude sentir o que é preconceito. Quer dizer, quando o branco no Brasil fala de preconceito, é difícil ele ter noção, a não ser que ele seja de fato negro. Sabe, essa é uma discussão que se tem ainda. E aí foi interessante, ele percebeu o que é ser diferente. Mas olha, aí quando ele traz os conceitos... Por que ele percebeu? Porque ele é moreno. Ele é afrodescendente. O pai dele, acho que o pai, o avô é negro. Então, no Brasil, sempre ele foi um mulato, sempre, né? E, de repente, ele se vê num lugar que ele é o branquelo. E ele olhou e falou, de fato, ele era o estranho. Percebe? Mas por que isso soa ruim? Porque ele carregava a fala de outras pessoas sobre sentir preconceito aqui, e ele não conseguia entender. E aí, quando ele faz isso, ele acha estranha a sensação dele ser o que está sendo tratado com preconceito. Mas isso só tem sentido porque ele conhecia algo disso. Percebe a inquietação? Dizem que quando as caravelas chegaram no Brasil, ela ficou por muito tempo no litoral e os índios não as reconheceram. Aí se discute, mas por que não reconheceram? Porque não havia referência. Eles nunca tinham visto um navio no mar tão grande. Então aquilo passava desapercebido. Ficaram lá muito tempo, viram, e até que quando eles conhecem, quando os portugueses, os espanhóis, né, têm esse contato, agora então eles conseguem reconhecer à distância um navio. Isso é interessante porque o inquietante me incomoda não é porque é novo, mas é porque eu já o conheço. É a figura do humanoide. Quando nós vemos um monstro, um bicho com características humanas, isso nos inquieta. Por quê? Porque tem algo dentro de nós. Tem uma série, eu não assisti ela toda, assisti alguns episódios, quero assistir, está na minha lista, mas chama Westernwood, acho que esse é o nome. Se alguém já assistiu, me corrija se eu errei o nome, mas eu acho que é Westernwood. Que fala de uma Disneylandia, um parque temático, só de robôs. Já assistiram essa série? Com aquele ator maravilhoso, que eu sempre esqueço também o nome, não é o Jack Nicholson, que eu também esqueço, Anthony Hopkins. Oi, Orlando. Eu assisti a primeira temporada dessa série. É Westernwood, depois a segunda... Westernwood. Nossa, é muito legal. Muito boa. Então, o que nos inquieta nessa série? Ela é surpreendente, né? Você percebe que o que nos deixa muito sensível a ela, porque os robôs são extremamente humanos. Porque eles trabalham com os efeitos, né? Então você vê ali que é um robô, mas totalmente humano. E ali aqueles robôs começam a se humanizar. Então ele traz toda uma discussão sobre isso. Então, quando a gente fala do inquietante, Freud está dizendo assim, nos inquieta porque tem algo de nós. E aí ele vai explorar assim, tem algo de nós, por que nós não detemos a percepção disso? E é aí que ele vai chegar na noção do inconsciente. E aí vocês vão entender por que eu trouxe esse texto como fechamento do primeiro módulo nosso, a compreensão de que o que nos incomoda no consultório, na ida para a terapia, né? Na ida para a terapia, não para a hidroterapia, né? Na ida para a terapia, nos incomoda algo que foi recalcado, que pertence a nós mesmos. E isso nós vamos depois descobrir que, inclusive, é o que nos diferencia do louco, porque o louco não faz esse caminho. Recomenda, então, André, o filme, a série? Recomendo, sim. Recomendo. Tu chegou a assistir o segundo episódio? O segundo ou terceiro? Não assisti. Eu assisti metade da primeira e tive que parar. Eu também não assisti, mas o Felipe assistiu, meu filho. Aí o terceiro já é toda essa reação deles por causa dessa humanização, porque eles estão ficando tão humanos. Diz que o terceiro é fantástico também. Eu estou assistindo Dark agora, né, que é uma coisa de dar um nó no cérebro. Muito Show. Aquilo dá um nó na cabeça, viu? Até hoje tem nós ali que eu não desfiz. O interessante é que o Dark me traz um tema interessante,
Ele dá um nome do paradoxo, eu esqueci o nome do paradoxo, mas eu sempre soube desse paradoxo. É o paradoxo do relógio em algum lugar do passado. Alguém assistiu esse filme em algum lugar do passado? Eu. Não, mas Assistiu, né? Maravilhoso, É, né? nossa, nem fale. Maravilhoso. Você sabe dizer quem fabricou o relógio? Ai, Orlando, não lembro mais disso aí, não. Porque o filme começa assim, um homem, o Christopher Reeves, né? Ele está numa noite de autógrafo, uma velha, uma senhora idosa chega para ele e põe na mão dele um relógio e diz assim, volta para mim, e vai embora. Olha como é interessante para a gente trazer para o tema inquietante. Isso inquieta ele. Como assim, volta para mim? A mulher tinha idade para ser vó dele. Mas algo incomoda nela. Tudo bem que a gente não tem como trazer a psicanálise literalmente para ela, porque é uma coisa existencial, né? Aí ele começa a pesquisar sobre ela, sobre a história dela, e se apaixona por ela nova, e arruma uma forma de voltar no tempo. E quando volta no tempo, Ele vê uma foto, ele vê um quadro dela, né? no hotel que ele está, que é É. bem nova. Exato. Aí quando ele volta, ele começa a descobrir que ele assinou o livro de registro, tem um monte de coisa que prova que ele esteve lá no passado. Algo inquietante, né? Algo incomoda ele. E eu falei, então eu estive no passado, ele tenta voltar. Quando ele volta, tem história lá bem interessante, não vou dar spoiler tão pesado, mas, ó, lembra do relógio que ele ganhou da mulher? Quando ele é retirado do passado, é arrancado do passado e volta para o presente, algo dele fica lá, o relógio. A pergunta é, quem fabricou esse relógio? Quem comprou? A mulher não foi porque ele que deixou o relógio lá, ele não foi porque ele ganhou dela. E na série Dark, eles trazem esse paradoxo. Tem um nome esse paradoxo. Eu não sabia que. Porque eu sempre me incomodava os paradoxos, porque em possibilidades de viagem no tempo, estamos brincando, ficção, claro, tá? Não vou dizer que o Orlando é doido, está dizendo nas aulas dele que tem viagem no tempo. Estou brincando. Nessas brincadeiras, nós temos paradoxos, né? Mas na construção, agora vindo para o sério, psicanálise, nas nossas construções, nós fazemos paradoxos o tempo todo. E o que é um paradoxo? É quando você constrói uma saída que não tem saída. Que quanto mais você escolhe, você menos escolhe. Então, ao construirmos paradoxos, nós usamos aquilo que é chamado pela psicanálise de pulsão de morte. Voltando para o texto aqui, e daqui a pouco eu encaixo essa fala minha em algum... Ah, não, agora você vai falar quem que fez aquele relógio. Ninguém fez. Ele entrou no loop intemporal. Então, ele fica assim, ele vai para o futuro, para o passado, para o futuro, para o passado. E na série Dark, começa a acontecer isso. Por exemplo, na série Dark, tem um menininho, nasce, vai para o passado, e aí ele tem um filho. E ele, quando está velho, volta no passado atrás do filho dele. E aí ele é preso. Aí o filho dele vê ele e não reconhece que é pai mais porque é uma criança. E ele entrou num loop. Ele vai para o passado para vir para o presente, que vai para o passado para vir para o presente, que vai para o passado para vir para o presente. Então, como o tempo é linear, você constrói uma rodinha em volta do tempo. Mas essa discussão aqui não é da psicanálise, mas é gostoso a gente brincar com essas coisas, para a gente sentir que tem gente mais doida que psicanalista. Né? Então, vamos pegar os físicos aí, que eles vão ficando doidos. É igual a história do Einstein dizer que você pega um gêmeo, né, manda um a se aproximar da velocidade da luz e o outro fica na Terra, o que foi a velocidade da luz vai chegar de volta na Terra mais novo, o tempo correu diferente daquele que estava aqui na Terra. Isso é física, né? Mas é gostoso brincar com isso. Orlando, Oi? eu tenho uma dúvida aqui. Você falou sobre a questão de quando a gente vai fazer uma análise e o paciente, ele traz para você uma situação que coincide com algo que te incomoda, né? Então, eu só queria refrasear aí o que você falou, só para reafirmar o que eu... para ver se eu entendi direito, sabe? Então, assim, o paciente vem, te traz uma situação que você se identifica porque é algo que
você não tem resolvido. Por isso eu creio que a gente precisa ser analisado para poder analisar alguém. Porque assim, não que você vai terminar a análise, porque a gente sabe que não termina, mas aí, quem sabe, você já tem a maioria das suas coisas resolvidas para quando você ir para um paciente e ele trouxer uma situação, não ficar trazendo coisas suas à tona, né? Eu acho que é isso que acontece, né? Dois pontos. Tem 2 pontos interessantes que você falou. Primeiro, é exatamente isso que você disse. Eu preciso fazer minha análise pessoal para que, quando eu estiver atendendo alguém, o meu problema, visto no outro paciente, não me trave. Eu preciso dar conta dos meus fantasmas para que isso não aconteça. Esse é o primeiro ponto. E aí vem uma afirmação disso. Eu só consigo levar o meu paciente até onde eu fui. Então, se eu não elaborei os meus fantasmas, eu não consigo levar meu paciente para frente. Então, esse é o primeiro ponto. Só que daí surge uma outra questão. Por que a análise é interminável? Porque essa é uma discussão psicanalítica. Até onde eu vou fazer minha análise? Bom, se eu for pelas minhas demandas, eu nunca mais paro de fazer, porque eu sou um ser angustiante, que vive com faltas. Então, a proposta, a pergunta que seria feita para Lacan, para Jung também foi feita, mas para Lacan, é: por que eu faço análise? Para ser analista. Olha, não é assim. Como eu posso ser analista? Estudando. Não é isso. Estudando, eu posso ser psicólogo. Mas se eu fizer a minha análise, o caminho é que eu seja um analista. Todo mundo vai nesse caminho? Não. Alguns param. Alguns têm tanta demanda interna que passam uma vida inteira se analisando e não dão conta ou não querem ser analistas. Mas alguns chegam a um ponto em que precisam atender outros para darem conta das próprias demandas que não estão vindo agora, mas querem continuar dando. É nisso, isso é Lacan, já não é mais Freud, nem os freudianos, nem o pessoal da psicologia do ego. E quando Lacan fala assim, eu preciso da contratransferência. Então, assim, muitos psicanalistas antes de Lacan, o que eles colocavam? Que eu tenho que evitar ao máximo o contato com o paciente, exatamente para não ter esse duplo no meu paciente, para não ter essa transferência. Então, eu não tenho que saber muito detalhe da vida pessoal do paciente, tipo assim, eu tenho que saber aquilo que importa para a terapia, para a sessão. Mas eu não tenho que ter encontros sociais com ele, eu não preciso, eu tenho que evitar. Então, é bom que eu evite intimidade, troca de informações, o abraço, essas coisas o mais asséptico possível. E aí Lacan diz assim, se eu faço isso, eu não crio com o meu paciente empatia. Eu não me coloco no lugar dele. Aí a terapia é muito longa, porque eu não consigo entender o que estava acontecendo com ele. Mas se eu deixo a história dele reverberar dentro da minha, e eu estou tratado ou em supervisão, porque são os dois casos. Eu posso já ter passado, superado aquele fantasma, ou talvez aquele fantasma nunca tenha vindo e vem agora. Aí eu tenho supervisão. Ou com o meu analista, ou com com um grupo de colegas que, onde ao falar do caso, isso é reavivado. Então, essa é a percepção da psicanálise, principalmente a lacaniana. Freud fala sobre isso, mas Lacan, no livro 3, inclusive é o tema que eu estou estudando com o pessoal da terça-feira, entrou nessa questão da psicose, quer dizer, quando eu converso sobre os meus pacientes com meus colegas, muita coisa que eu não consegui ver na sessão, eu vejo agora, porque eu vejo de fora ao falar sobre. Então, eu preciso da supervisão exatamente para isso. Para dar conta de lidar com os meus fantasmas que não tinham saído na sessão, e para entender aquilo que foi falado na sessão, e eu passei por cima, por quê? Porque o meu outro talvez tenha mandado eu esquecer. E ao falar, o outro pega. Percebeu? Então, o que você falou é bem interessante, porque são 2 pontos, né? Primeiro ponto, de fato, eu preciso fazer minha análise, é o único caminho de eu atender e não surtar junto. E ajudar o meu paciente. Segundo, eu preciso estar tão livre para dar conta de compreender que eu estou contra a transferência, eu estou vendo o meu outro no meu paciente, e aí, se isso for, eu não conseguir domar isso, aí eu peço socorro. Para o paciente? Não. O paciente está se tratando, é para o colega. Ficou respondido?
Então, olha só, outras situações que têm em comum com esse retorno não intencionado e dela diferem radicalmente a outros pontos, também resultam na mesma sensação de desamparo e inquietude. Então, ele está dizendo assim, quando eu faço esse recuo em instâncias minhas, em que eu mesmo me coloco contra mim, parem para pensar nessa situação. Eu posso contar com quem na minha vida? Comigo. E no momento em que eu sou meu maior inimigo? É um vazio intenso. Então ele começa a dizer que eu começo a me aproximar de um ponto da minha história em que eu não existo, mas eu só sou o outro. E eu só sendo o outro, quem sou eu? Percebem o adoecimento que pode acontecer? Então, o que se destaca aqui é o fato de se incomodar por chegar ao mesmo lugar, porque ele começa a usar a seguinte ilustração, eu falei com vocês na semana passada. Ele passa por um local, percebe umas mulheres meio suspeitas nas janelas, trata de sair logo dali, e aí de repente, ele se vê de novo chegando no mesmo lugar, fala, meu Deus, e ele percebe que chamou a atenção de todo mundo, ele tenta sair dali, ele volta no mesmo lugar, e de repente ele consegue sair, ele chega na praça. Quando ele chega na praça, é um alívio. Por que isso chama atenção? Porque errar é normal, errei o caminho, não sabe. Agora, por que me senti incomodado em errar o caminho e voltar para aquele lugar? Porque aquele lugar carregava um desejo. Lembra? Ele diz que ele passa na frente de casas de mulheres muito maquiadas, que estão na janela. A gente deduz que mulheres são essas. E ele quer sair logo dali. Por que ele quer sair logo dali? Porque ele não quer ser julgado ou ser flagrado no próprio desejo dele por aquelas mulheres, ou por aquilo que aquelas mulheres oferecem. Então, ele está fugindo de algo que ele mesmo quer. E ele é pego nessa incoerência, porque ele não pode querer isso. E isso incomoda. É isso que ele vem. Denuncia minha inquietação. Não é de não conhecer o meu outro, mas é de que aquilo que eu estou achando novo, não é novo coisa nenhuma. Está denunciando um desejo que eu não quero ter. Está contando que eu escondo algo de quem? De mim mesmo. Então ele coloca, por exemplo, se nos perdêssemos numa floresta, ele prossegue nos exemplos, e talvez surpreendidos pela névoa, e apesar de todo esforço em achar um caminho conhecido ou demarcado, sempre retornamos ao mesmo local característico por essa formação. Então ele diz assim, se eu me perco, e eu sempre volto para aquele lugar, quando eu volto, eu reconheço, nossa, esse é o lugar que eu estive. Não é assim? E se eu, ao voltar, não reconhecer o lugar onde eu já estive? É porque eu nunca estive ali. Agora, e se eu não reconhecer o lugar e me incomodar? Mas me incomoda por quê? Porque eu já estive ali. E só não estou reconhecendo que já estive. Então, essa terceira opção, ele diz, é problemática. Esse é o outro que me inquieta. Um é, eu nunca estive ali, é a primeira vez que estou passando por esse lugar. Joia. O outro é, eu estive ali, me esqueci, passei de novo, me esqueci. Nossa, eu já passei por aqui. O outro é, meu Deus, eu estou repetindo esse caminho, mas eu não me lembrava desse caminho. Isso é uma inquietação incoerente. Ele começa a trazer experiências sobre isso. Também, com uma outra série de experiências, notamos sem dificuldade que apenas o fator da repetição não deliberada torna inquietante. Ele diz assim, quando eu me pego fazendo o que não era para fazer, é que me incomoda. Então, da repetição não deliberada torna inquietante o que ordinariamente é inofensivo. Estou na rua cheio de prostituta, fujo dela, caio na rua de novo, fujo dela, caio na rua de novo. Isso me incomoda? Não, tem que procurar o caminho. Ô, fulano, como é que eu saio daqui? Mas se me incomoda, opa, então está me carregando algum desejo. Né? Isso a gente poderia trazer para tudo. O homem que se encontra com uma mulher, que ele não se incomoda de falar com ela na rua, o homem que se encontra com um homossexual, a mulher que se encontra com uma outra mulher que também gosta de mulheres e que acha que então vai ser assediado. Quer dizer, tudo isso remonta a uma história interna, vivida, observem, talvez num processo de fantasia. E aí, vencer num processo de fantasia, por que me incomoda? Porque a fantasia carrega meu desejo. Lembra? Caminhos do desejo, recalcamento. Segundo caminho do desejo, sublimação.
E terceiro caminho para o desejo, fantasia. Então, Freud nos leva a pensar que o incômodo com o estranhamento é o que chama a atenção. Está bem compreendido isso? Tudo bem? Olha, ele avança ainda. Aí ele começa a falar de paranoia aqui. Falei para vocês do filme 23, eu mandei o link para vocês. Alguém tinha visto já aquele filme ou teve a curiosidade de assistir? No filme 23 você vê muito isso, né? Ele sai construindo. Mas olha, Freud diz assim, mas a impressão muda se dois eventos irrelevantes em si sucedem um após o outro. Ele diz assim, quando acontece uma coincidência, ele diz assim, vamos supor que você recebe um cartão, o cartão tem o número 62. E, de repente, você está andando na rua, você vê de novo 62. Isso te incomoda? Teve uma dupla. E aí você começa a teorizar sobre isso. Ele diz assim, você começa a construir uma teoria. E ele diz assim, é a base da superstição. Só que ele está dizendo que também isso é material para a construção daquilo que é chamado de pensamento mágico. Isso é uma neurose muito vivida por quem tem toque, por quem é obsessivo-compulsivo. Na verdade, pelos obsessivos. Então, quando eu começo a dar explicação para tudo, opa, está coincidindo, e eu não percebo que talvez agora eu estou só sensível a ver isso. E ele começa a construir algo sobre isso. Ele diz assim, eu encontro no 62, eu saio na rua, vejo 62, o quarto do hotel 62, o vagão de trem é 62, e apresenta-se de novo esses algarismos, ou pelo menos uma numeração que o contém. Achamos isso inquietante. E quem não for impermeável às tentações da superstição, quer dizer, quem é supersticioso, e aí ele vai dizer que todos por estrutura obsessiva serão, sabe aquela história? Não acredito em fantasmas, mas que eles existem, é mais ou menos essa frase. A quem não for impermeável às tentações da superstição, se inclinará a atribuir um significado secreto a esse obstinado retorno de um número. Haver nisso, por exemplo, uma indicação dos anos de vida que lhe cabe. E ele fala, opa, houve uma revelação, então que ele vai viver até os 62 anos. E ele começa a teorizar, ele diz assim, isso traz incômodo. Ele vai dizer assim, o que nos deve chamar a atenção é por que coincidências me chamam tanta atenção? Por que eu tenho que ter tanto controle das coisas? Por que as coincidências não podem ser só coincidências? Aqui a gente vê uma refutação, de certa forma, a Jung. Quando Jung fala do sincronicismo, e o que é o sincronicismo? Eu penso numa pessoa e essa pessoa pensa em mim. Eu penso numa pessoa, essa pessoa liga para mim. E Freud aborda isso. Olha, ele fala, muitas vezes você fala de uma pessoa, aquela pessoa liga para você, ela te procura. E aí eu tento dar sentido a isso. Porque isso toca num ponto da minha história onde eu preciso explicar, onde eu tenho a presunção de controlar tudo. Narcisismo. No finalzinho isso vai ficar mais claro, tá? Só reservem isso aí como material para vocês compreenderem por que ele está tecendo essa teoria para falar das nossas superstições, das nossas necessidades de controle. Ele continua assim, pois no inconsciente psíquico nota-se a primazia de uma compulsão de repetição vinda dos impulsos instintuais, provavelmente ligada à íntima natureza dos instintos mesmos, e forte o suficiente para sobrepor-se ao princípio do prazer, que confere a determinados aspectos da psique um caráter demoníaco, manifesta-se claramente ainda nas tendências do bebê e domina parte do transcurso da psicanálise do neurótico, de ter controle sobre tudo, de começar a explicar sobre tudo, de ter que realizar os meus próprios desejos. Aí ele traz um exemplo chocante de uma pessoa que incomoda porque tudo que ele pede acontece. E aí as pessoas começam a se afastar dessa pessoa, que é uma pessoa onde tudo que ele precisa vai acontecendo. Ele diz assim, que isso causa estranheza. Por quê? Porque nós queremos isso. Então ele fala da inveja. Nós somos invejosos. Nós quem? Ser humano. Nós somos estruturados na inveja, de querer ter o que o outro tem. E qual é a nossa primeira inveja? A primeira grande inveja, nós queríamos ter a mãe que o seio tem. Depois nós queríamos ter o seio que a mãe tem.
Nós queríamos ter o corpo da mãe, mas o corpo é da mãe. E é interessante que, quando ele falar daqui a pouquinho sobre o amor e a saudade do lar, ele vai dizer assim que o lar é o corpo da mãe. Então, a busca do sexo, a base disso, do ato de devorar o outro, comer o outro, trazer o outro para dentro de si, é a mesma base de quando a mãe fala para um bebezinho, nossa, dá vontade de comer, colocar para dentro. Essa frase tão ingênua e bonita de uma mãe falar, é exatamente a mesma frase que um homem e uma mulher pode falar de um ato sexual, de ter o outro dentro de si. E ele vai dizer, isso é um sentimento primitivo que o meu outro, que o meu duplo tem, de trazer para dentro dele tudo que ele é, e de que eu tenho desse meu outro, de trazer para dentro, porque esse outro que eu trago para dentro, nada mais é do que a cópia do que estava fora. Entenderam a que ponto ele chega? Quer dizer, as nossas análises trazem culpas, remorsos, manchas, porque elas se referem a pensamentos extremamente primitivos que não tinham a história que hoje tem. E hoje tem um peso cultural, tem um peso da história, tem um peso da restrição, inclusive imposta pelo outro. Complicou? Ele avança, ele começa a falar de uma cena que ele vai referir-se a remorso. Ele fala de um paciente dele, obsessivo, que foi fazer um tratamento, uma hidroterapia, e aí se gostou do quarto que ficou. Aí, quando ele volta na segunda vez, ele fala assim, olha, eu queria aquele quarto. Aí uma pessoa fala assim, mas aquele quarto já tem outro senhor ali nele. E aí ele brinca, tomara que ele morra, então, para eu poder ficar no quarto, né? E o homem morre. Então, olha, quando ele volta àquele estabelecimento, pediu o mesmo quarto onde ficara da primeira vez, mas soube que estava ocupado por um senhor idoso e exprimiu o seu descontamento com a palavra, que ele tenha um ataque. 2 semanas depois, esse senhor realmente sofreu um ataque. Para o meu paciente, essa foi uma experiência inquietante. Por que foi inquietante? Porque ele percebeu ali um desejo dele sendo cumprido. Então, tenta imaginar a criança que brigou com o pai. Brigou quando tinha 2 aninhos. Em que sentido? Brigou, o pai falou não. Ele queria o doce, o pai disse não para ele. Essa criança, naquele momento, sentindo raiva do pai, na imaturidade dela, o que é a raiva infantil? O desejo de matar. O desejo de que o pai não existisse, existiu dentro dessa criança. Mas não está percebido com a realidade disso. Por quê? Porque a realidade, morte vai ser construída posteriormente, no sentido de morte de fato. Mas a sensação está ali dentro, como um outro, como um duplo. Agora o pai morre. A sensação dessa criança diz respeito a um inquietante, algo que a incomoda. Agora, esse adulto, que nunca racionalmente quis que o pai morresse, se sente mal ao falar da morte do pai e não consegue entender o porquê. Sabe onde é que Freud viu isso, de fato? Nele. Quem assistiu Freud, além da alma, viu essa cena. Freud não conseguia se aproximar do cemitério em que o pai está enterrado, do túmulo, porque ele desmaia. E ele não consegue entender por que ele passa mal no velório do pai, no enterro do pai e indo para o cemitério. Até que ele percebe que na infância dele, ele sentiu tanta raiva do pai que é como se ele desejasse que o pai morresse. E agora ele carrega a culpa do desejo ter se realizado. Pessoal, quando vocês estudarem neurose histérica, vocês vão perceber que o medo do neurótico histérico é de que seus desejos se realizem. E sabe qual é o grande desejo do histérico? É de deixar de ter desejo próprio e ser o desejo do outro. Só que se eu me tornar o desejo do outro, eu não serei mais eu. Eu serei o outro. Serei tudo do outro. Então, o histérico deseja tanto ser desejado que ele tem medo de que ele, de fato, realize o próprio desejo. Então, ele projeta isso. E, ao projetar isso, ele projeta isso nos ambientes fóbicos, em objetos, em coisas que ele vai ter controle. Mas isso é assunto bem maduro, tá? Isso é que a gente estudar histeria.
Então, só para vocês terem... Freud viu isso, né? Freud era histérico. E ele projetava a histeria dele exatamente nesse vínculo com o pai. O desejo que ele sentiu de matar o pai era um inquietante que surgia, já era familiar. Então, esse não familiar do qual ele fala, o problema não é não ser familiar, é porque é familiar, mas não é reconhecido como familiar. Então, inquieta. Ok? Avanço? Então, no texto, ele continua. Costumavam referir-se a tal situação de maneira bem modesta, dizendo ter pressentimentos. Em geral, mostravam-se corretos. Você está falando aqui de pacientes que costumavam contar que sonhou tal coisa, que ele sonhou aconteceu, que pensou numa coisa e aquela coisa aconteceu. Pessoas que começam a ter pensamentos mágicos. Uma vez eu estava com uma paciente, a paciente chegou e falou assim: Orlando, tem algo que eu não quero falar com... uma vez eu falando com ela, para ela falar o que ela sentia, ela falou assim, mas eu não posso falar. Falei, por quê? Você está com medo de quem? De ser pecado que você vai falar? Aí eu brinquei com ela, falei assim, mas até Deus, se Deus sabe todos os seus pensamentos, o que você já pensou, ele sabe antes de você saber. Então fica tranquila, pode dizer o que você pensava. Era algo sobre a mãe dela estava muito doente, e, na verdade, o desejo dela era de que a mãe morresse. Mas como ela amava a mãe. A mãe estava completamente demente. É um tipo de demência onde a mãe não era a figura de um Alzheimer, mas não era Alzheimer. Para vocês entenderem, ela dormia em berço, porque se dormisse fora do berço ela caía, ela usava fralda, ela não ouvia mais direito as pessoas, ela não falava, ela incomodava, e aí ela relatava que ela cuidava ela dormia quando o marido cuidava da mãe, e o marido dormia quando ela cuidava. Então, os dois não faziam revezamento. Eles só tinham tempo para eles, para intimidade, para passear, para os dois, quando um parente vinha rendê-los. Um parente vinha, cuidava da mãe, aí eles podiam dar uma saidinha. E aí ela fala assim, nossa, só quando minha mãe morrer é que eu vou ter alívio. Ela vai falar isso, ela se pega no inquietante, naquilo que incomoda, percebe? E eu falei para ela assim, fala o que você ia falar. Que ela não chega a completar essa frase. Eu disse, não. Eu falei assim, mas você está com medo de falar o que já está dentro de você? Foi que eu usei a ilustração. Se o medo é de Deus, Deus já sabe. Ela disse assim, Deus sabe, mas o diabo não sabe. Aí eu brinquei com ela, falei assim, eu vou te contar uma história. Sabia que o diabo não pode entrar nessa sala? Ele está proibido. Mas tem uma marca lá fora, e se ele entrar ali, ele é queimado na hora. Brinquei com ela, dei risada, falei assim, ele não entra aqui, fica tranquilo. E aí, isso eu falei um dia. No outro, passaram-se meses, né? Um dia ela falou assim, olha como isso marcou. Falei isso em tom de brincadeira. E ela falou assim, bom, Orlando, você me disse que o diabo não ouve o que é falado aqui, então eu vou te contar algo. E me contou algo que ela tinha medo de concluir, que era a morte do marido. Ela tinha um problema sério com o marido, mas ela sabia que o dia que o marido morresse, a vida dela acabaria. E ela falou assim, eu já pensei que eu só vou ficar livre o dia que meu marido morrer. Entenderam a construção do supersticioso? Se eu falar, vai acontecer. Isso Freud começa a perceber que nos neuróticos obsessivos era uma recorrência. Os neuróticos obsessivos como se antevessem, como se previssem um futuro. E ele não atribui isso a questões esotéricas ou não. Ele nem entra no mérito disso, mas ele diz assim, o incômodo é porque eles têm medo de depois se sentir culpados porque eles haviam previsto isso. Então, eles costumavam referir-se a essa situação como uma prévia. Aí, no texto, ele continua dissecando. Ela falou do remorso, falou do medo de cumprimento profético, e depois diz assim, existe uma coisa chamada mal olhado. Uma vez eu coloquei num grupo de alunos, assim, falei assim, o que vocês acham do mal olhado? Eu escrevi mal com L. Mal é com U. Mal, bom olhado, mal olhado. Mas eu escrevi assim, quem tem medo do mal olhado? Aí um aluno muito educado me mandou uma mensagem assim, Orlando, mal é com U. Aí eu falei assim, não, esse meu mal é com L. Porque o que eu não olhei direito, basta eu olhar direito. Não é o mal olhado, mal com U,
mas é o mal olhado, mal com L, cujo contrário é o bem, e não o bom. O mal olhado que Freud fala aqui não é o meu mal olhado que eu brinquei um dia com uma aula. É um mal olhado. Ele diz assim, é interessante ver um médico, psicanalista, que tenta se desvincular de todos os conceitos de superstição, falando de pessoas pesquisadoras que pesquisaram sobre o mal olhado. E ele começa assim: uma das mais inquietantes e difundidas formas de superstição é o medo do mal olhado, que foi estudado a fundo por S. Seligman. Quem possui algo... Aí ele vai dizer assim, por que a pessoa tem medo do mal olhado? Por que ela é supersticiosa? E ele chega à seguinte conclusão: quem possui algo valioso, porém frágil, receia a inveja dos outros, projetando sobre eles a inveja que sentiria no caso inverso. Ele vai dizer assim, quem tem medo do mal olhado é porque tem inveja. E projeta no outro a inveja de si mesmo. É um olhar de fora, é inversão. O voyeur, o que gosta de ver, na verdade, quer ser visto. O voyeur, na verdade, é um exibicionista. E o que tem mal olhado, na verdade, ele cobiça aquilo que ele tem, se colocando como sendo o outro. Entende a inversão que ele faz? Mas ele fala assim, mas quem é esse meu outro que fora de mim deseja aquilo que eu tenho? É o meu outro. Daí vem, sabe a sensação? Vocês já devem ter ouvido alguém falar, se é que vocês não falaram para você mesmo. Nossa, está tudo tão certo, está tudo tão bom que eu tenho até medo. Qualquer hora vai dar problema. Aí você, mas como assim? É, porque normalmente quando tudo está redondinho, tudo está certinho, algum problema acontece. É o meu outro que me espreita. Então eu me projeto nesse meu outro, onde eu acho que sempre vai dar alguma coisa errada e automaticamente eu paro de curtir aquilo que eu tenho. A vida é feita de dar errado. Esse é um dos temas de Freud, quando ele escreve, por exemplo, sobre o mal-estar na civilização. Ele diz assim, não existe felicidade, existem alegrias, existem buscas. A vida é feita de mal-estar, por uma motivação muito simples. Vocês já estudaram sobre isso. Olha, por que a vida é feita de mal-estar? O que a pulsão busca? Satisfação plena, completa. Só que satisfação plena e completa é impossível no nosso mundo, porque sempre haverá uma falta de, sempre eu não vou dar conta de algo. Então, nós somos pessoas fadadas a darmos conta de conviver com o mal-estar. Os nossos desejos não serão nunca realizados. Por quê? Porque no momento que eu não tiver mais um desejo, eu realizá-lo completamente, acabou. É nesse sentido que ele vai dizer que não há relação sexual. Porque no momento que eu imaginar que no ato sexual eu me torno pleno, eu nunca mais faço sexo, faço uma vez e acabou, tá? Completo. Ele vai dizer assim, no mundo dos animais isso acontece, porque eles têm o feromônio, acontece o ato sexual deles e acabou a história. Resolveu isso tudo. O ser humano, ele quer mais, ele quer algo, e ele vai trazer o nome disso de gozo mítico. Vamos estudar também sobre o gozo, não leve um susto com os termos, né? Isso é Lacan que vai trazer muita luz sobre isso aí. Então, ele vai falar assim, que nós temos uma coisa que nos adoece, que se chama onipotência do pensamento. Está vinculado ao narcisismo e está vinculado aos comportamentos dos obsessivos, é de achar que nós temos controle de tudo. Ele diz assim, ó, esses últimos exemplos do inquietante relacionam-se ao princípio que, recorrendo à expressão de um paciente, chamei de onipotência do pensamento. Agora podemos, então, ignorar que em que terreno não podemos ignorar em que terreno nos achamos. Ele diz assim, do animismo, da mágica, da magia, da superstição. Então ele vai dizer assim, isso é natural do ser humano. É interessante você pontuar isso, porque Freud, primeiro, se declara ateu. Segundo, extremamente racionalista, evolucionista, tentando disputar com Darwin o papel de trazer algo relevante para a humanidade. E você ouve desse homem, com essas características, ele dizer assim que a superstição é natural, o viver em uma ilusão é natural, isso é muito interessante. Então, as pessoas muitas vezes só trazem esse outro lado racionalista dele e perdem dele apresentar
a aceitação de que isso é humano. Nós temos um princípio de nos projetarmos nos outros aquilo que é humano. Paula, nas minhas aulas de desenho, você já viu uma característica dos desenhos, que é uma característica de humanização de tudo? Por exemplo, pede para a criança desenhar um cachorro, ele desenha o cachorro como se fosse um ser humano, com o rosto de humano, andando de duas patas e assim por diante? Você chegou nessa parte Não, da eu vi aula? da casinha, né? Eu vi que a casinha é a Também. representação do ser. Isso. Uhum. O desenho infantil, ele é animista. Ele traz todos os conceitos humanos para tudo. Você pede para uma criança, desenha para mim uma pedra. A pedra tem 2 olhinhos e uma boquinha. Desenha uma casa. A casa tem 2 olhinhos e uma boquinha. É porque no desenho da casa você vai ver a matriz para a construção do HTP, que é a casa é um rosto. 2 janelas, uma porta e um telhado. Né? A árvore é um rosto, a copa, né? As frutas, né? E aí você tem o tronco, aquilo que ela faz. E você pega a pessoa, mesma coisa, a cabeça. Então, por exemplo, uma pessoa que vive no mundo da lua, o desenho dela terá muito telhado. Muito telhado. Uma pessoa que perdeu o mundo da fantasia, ela não é muito pobre. Mas uma pessoa que não estava tendo muita fantasia, ao desenhar uma cabeça, desenha pouco cabelo ou poucos detalhes do cabelo. Então, na análise do desenho se percebe o que Freud estava percebendo no comportamento infantil. A criança torna tudo ela. A criança torna tudo ela. Ela tem 2 perninhas, 2 bracinhos, 2 olhinhos, boquinha, nariz, cabelinho. Ela é esse ser. Então, ela torna todas as coisas. Ela vai desenhar um cachorro, é isso que ela faz. Mas ela vai falar das expressões dela, ela faz isso. Olha como é que Freud diz sobre isso. A análise dos casos do inquietante nos leva à antiga concepção animista, que se caracterizava por preencher o mundo com espíritos humanos. E é por isso que Freud, depois, quando teoriza sobre Moisés e o monoteísmo, e fala sobre o monoteísmo, percebe que, no processo evolutivo, a crença num Deus transcendental, que não é humanizado, é um processo de uma maturidade muito grande. Por quê? Porque nós conseguimos deixar de lado o humano, o nós mesmos, e trouxemos o útero para essa divindade. Então, quando a gente fala de céu, de nirvana, de paraíso, nós saímos da nossa construção de corpo e voltamos, recuamos ao primeiro momento em que nós nem existíamos. É por isso que o céu é visto como esse fluido, um ambiente que não tem tempo. Ele não está dizendo que essa é a crença dele de céu, ele está dizendo como nós nos construímos nessa percepção. Então ele diz assim, nós preenchemos o mundo com espíritos humanos. Então é por isso que a lua, para o índio nosso aqui, é o Jaci, o sol é Tupã, né? O guardião das matas aqui é o Curupira, né? Acho que é o Curupira. Aí nós temos, quer dizer, todos esses campos. Tem uma série muito boa brasileira chamada Cidade Invisível. Já assistiu? Já assistiram essa série? Ela trabalha as nossas lendas, mas é muito gostosa de assistir. Me espantou, porque muitas vezes assim as séries brasileiras são apelativas, né? Meio vazias, e essa série é muito boa. Ganhou, acho que, prêmios de indicação, estava no Trend Top, né? Durante um certo tempo da Netflix. Está aí na Netflix, Cidade Invisível, acho que esse é o nome. Então, assim, essa humanização das coisas, Freud diz assim, nós carregamos isso o tempo todo, é por isso que a gente tenta achar, dar um rosto para Deus, dar uma barba para ele, dar um rosto para as forças cósmicas, se para a gente a figura mais importante é um pai, então nós trazemos um rosto paterno, idoso. Se a nossa busca é por uma mãe, trazemos um ser angelical, ou uma virgem, trazemos a história da mãe de Deus, quer dizer, tudo numa construção extremamente infantil. Ele não está dizendo que a religião está errada, nem cabe a ele dizer isso, ele não é um padre, um pastor, um rabino, mas ele está dizendo de onde se origina esse material, a gente vai estudar isso no futuro, tá? Num texto dele. O material que dá combustível para a religião, de onde veio? Sentimentos infantis, animismo. Ele diz assim, pela superestimação narcísica dos próprios processos psíquicos, a onipotência do pensamento e a técnica da magia, que nela se baseia a atribuição dos poderes mágicos cuidadosamente graduados a pessoas e coisas estranhas. E também
por todas as criações com que limitamos o limitado narcisismo daquela etapa de desenvolvimento defendia-se da inequívoca objeção da realidade. Aí eu grifo aqui, parece que todos nós, em nossa evolução individual, passamos por uma fase correspondente a esse animismo dos primitivos. Aquilo que a gente vê no índio, no primitivo, no aborígene, a gente vê na criança, onde ela pega um bichinho. Eu fui criado na roça até uma certa idade, e meus brinquedinhos muitas vezes eram limão, colocava 4 palitos no limão, um outro palitinho em cima para fazer a cabeça, uma mamona, um limãozinho menor, pronto, era um boizinho. Né? Pegava um sabugo, amarrava 2 sabugos, era um carrinho que ia andar. E, assim, essas brincadeiras infantis, a gente dava vida e dizia que era fulano, que era ciclano, e desenhava e assim por diante. Eu falei para vocês na última aula sobre um desenhozinho que eu ganhei, que recortava, a gente brincava com aqueles papeizinhos. Criança faz isso e dá vida a isso. Agora, quando eu transfiro isso para a natureza, eu só estou usando o combustível que eu criei na minha infância. E aí você fala, então... Aí vem a grande pegada. Então você está dizendo que os comportamentos religiosos são primitivos? Se eu compreender que eu, adulto, século XXI, com a minha estrutura mental, também sou primitivo, olha, não é fui, também sou, porque o meu inconsciente está no eterno presente comigo, se eu compreender desse jeito, sim, estou dizendo que a religião é primitiva. Entendeu? Uma vez eu sou religioso, tenho minha religião, e uma vez um aluno chegou para mim e disse, Orlando, como é que você concilia essa discussão sobre Freud, inconsciente, essa racionalidade toda, com a sua fé? Eu me via de vez em quando ali no Facebook, ou na igreja, eu postando que estou na igreja, uma foto, um louvor, alguma coisa. Como é que você concilia tudo isso? Eu falei assim, conciliando. A minha criança é tão presente com o meu adulto. Eu prefiro usar a figura, nesse momento religioso, prefiro usar a figura platônica de Schleiermacher, quando ele diz assim, que o momento de adoração é o momento que uma alma finita se torna uma com o infinito. Joyce, filosofia, platonismo é lindo, mas isso é narcisismo, isso é um processo narcísico que a psicanálise aprendeu a identificar. Então vamos desfazer isso, e aí eu desumanizo o ser humano. Eu não quero que o meu filho cresça num ambiente desse jeito, porque eu quero que ele seja completamente absorvido pela ciência. Como assim? O homem que criou a ciência é o homem que passou por esse processo de formação. Então, esse processo de formação idílico, de sonho, envolvido com fantasia, é o que me dá força para dar conta de viver a vida. E se eu retiro isso do ser humano, eu retiro as estacas que dão suporte para uma vida feliz. Eu só posso ser feliz num mundo que me leva para a infelicidade, acreditando que eu posso ser feliz. Fé, fantasia. Então, o que a gente começa a perceber é que o meu outro, que vive dentro de mim em várias etapas, eles me dão limites e preenchem os meus vazios. Ele precisa existir. Ok? Aí ele traz uma conclusão e ele fala assim, a partir disso eu posso tecer 2 observações. Então ele faz uma conclusão desse capítulo e diz assim, primeiro, o elemento angustiante, lembra? Inquietante, aquilo que me inquieta, só me inquieta porque refere-se a algo que aconteceu comigo. E não precisa ter acontecido de fato, pode ter sido deduzido. E agora eu trago um pedacinho de Lacan, quando ele diz assim, o mito não precisa ser inteiro, mas um pedaço. Eu não preciso trazer é uma matema, é um mitoma. O que é um mitoma? É um fragmento. A ilustração da vacina ilustra bem para a gente. Eu não preciso ter todo o vírus dentro de mim, eu tenho uma cepa, tem um pedacinho, tem algo dele. E aí o meu sistema imunológico identifica. Então ele diz assim, a fantasia, ela vem um pedaço, mas ela tem uma fantasia inteira. Então o que acontece? Essa fantasia vivenciada resolve um pedacinho. Olha como é que Freud teoriza isso, porque a gente vai, no finalzinho, ele vai falar assim sobre as fantasias infantis e as fantasias do adulto, os filmes, as histórias, os contos, né? Ele vai fazer uma comparação disso e a força que esses 2 mundos têm. Ele diz assim, primeiro, este é o lugar para 2 observações que conteriam a essência dessa pequena investigação, desse ensaio que Freud faz.
O elemento angustiante é algo reprimido que retorna. Lembra quais os caminhos das minhas pulsões? A minha pulsão busca satisfação completa, plena, total. Então, o mundo é feito de uma não satisfação. O mundo é feito de falo, de insatisfação. Bom, se a minha libido, se a minha pulsão busca satisfação plena e o mundo não me permite a satisfação plena, o que eu faço com essa libido? O que eu faço com essa pulsão? 3 caminhos se colocam. Estudamos isso. Recalcamento, sublimação e fantasia. Freud, nesse texto, está dizendo assim, o elemento angustiante, aquilo que me causa inquietação, é algo reprimido que retorna. É algo que aconteceu na minha história, que tenta vir à tona, e eu não sei o que é. Mas ao me encontrar com isso, eu só sei que é comum. Parece que eu já vi, não sei identificar. Sabe aquela história do Chicó? Não sei, por que aconteceu? Não sei, só sei que foi assim. Quer dizer, eu não sei explicar, mas sei que eu conheço isso. Mas conhece de onde? Não sei. Só sei que me é conhecido. É algo que retorna. É como se fosse a bola que está na piscina, que você tenta afundá-la o tempo todo, ela retorna. Olha como é que Freud postula isso. Primeiro, se a teoria psicanalítica está correta ao dizer que todo afeto de um impulso emocional, não importando sua espécie, é transformada em angústia, gravem isso. Todo afeto de um impulso emocional. Então, ele está dizendo assim, todas as minhas emoções, elas são transformadas em angústia pela repressão. Quer dizer, quando eu não vivencio as minhas emoções, eu as guardo dentro de mim, eu não as sublimo, nem as fantasio, mas eu guardo dentro de mim, isso vira angústia pela repressão. Tem de haver um grupo entre os casos angustiantes em que se pode mostrar que o elemento angustiante é algo que retorna. Então ele faz esse argumento. Se todo afeto é uma angústia, e a angústia é algo recalcado, então tem que existir um local onde as minhas angústias tentam voltar para serem resolvidas. Então, esse retorno me incomoda. Tal espécie de coisa angustiante seria justamente o inquietante. É nisso, e nisso não deve importar se originalmente, não deve importar se originalmente era ele próprio angustiante ou carregado de outro afeto. Isso é muito válido, muito importante refrisar. Ele está dizendo assim, se algo me incomoda, ele carrega a força do que me incomoda. Alguma coisa está me incomodando, mesmo que eu ache que eu não conheço isso. E ele fala assim, mas não tem o risco de ser errado? Não tem o risco de só ter tocado no incômodo? Não importa. É isso que ele fala. Não se deve importar se originalmente era ele próprio angustiante ou carregado de outro afeto. Então, assim, não importa se aquilo que me incomoda de fato é o que me incomoda ou se aponta para algo que me incomoda. Eu tenho que ouvir, porque se for isso, ele também traz do incômodo. Entenderam? Uma pessoa é abusada. Foi abusada na infância. E agora, todas as vezes que essa pessoa se encontra num contexto que lembre o abuso, isso a incomoda, mas ela não lembra do abuso. Ela não lembra do abuso. É algo que aconteceu, ela tinha 2 anos de idade, não tem lembranças. Mas uma cor, uma fala, um cheiro incomodou essa criança, agora é um adulto, e o cheiro que foi sentido naquele dia incomoda essa pessoa. Entenderam? Aconteceu uma cena, a cena é traumática, a cena me traz uma angústia, e agora, adulto, eu me encontro com uma cena que me inquieta, mas eu não sei me referenciar. Ele vai dizer assim, não importa se é o cheiro que me incomoda, ou se o cheiro só me incomoda porque refere à cena traumática. Mas eu tenho que lidar com aquilo que me incomoda. Eu tenho uma colega que fez um tratamento chamado TRE. TRE é uma terapia do corpo, corporal, em que as pessoas tremem. Então, toda a dinâmica é muito baseada na bioenergética, em Osho, trabalha um campo mais haitiano,
uma saída da psicanálise, da fala, indo só para o corpo. Trabalha a questão dos cinturões caracterológicos que se situam no corpo, nós nos sentimos presos aqui, né? E no genital e no joelho. Então, as prisões que a gente vai construindo no meio do corpo. Então, ele vai falar sobre a nossa couraça caracterológica. Então, nesse viés, ela vai para uma terapia, e nessa terapia, o terapeuta traz dinâmicas para ajudar a tremer, literalmente. Começa a tremer. E as pessoas entram em catarse, em momento de catarse, começa a trazer lembranças. E é interessante que, no momento que ela está tremendo, ela relata que começou a sentir cheiro de gasolina. E olha a alucinação olfativa. Quem está acompanhando a aula de terça-feira já vai lembrar disso, a alucinação olfativa, né? E essa alucinação olfativa faz com que ela sente cheiro de gasolina, mas isso não tem sentido. Só que isso liberta ela, o fato dela ter se permitido sentir o cheiro de gasolina. Depois ela recobra lembranças e ela resgata com a fala com a família. Depois até ela traz lembranças de que houve um acidente com o pai dela, o carro bateu e vazou muita gasolina, eles entraram em desespero porque ficaram presos no carro e derramava gasolina, medo de pegar fogo. Esse medo se passou, e qual era o único link que ela tinha com esse medo? Cheiro de gasolina. Perceberam? O Freud está pontuando só isso. Não importa se eu me remeto à cena original ou algo que está preso a ela, não importa. Mas isso vem como um incômodo. Tudo que a gente vai ver nessas outras teorias sendo formuladas, Freud já falava disso, porque era um incômodo que ele percebia nos pacientes dele. Então, esse é o primeiro princípio que ele traz a partir de toda primeira observação. Tá? Aí chega um segundo ponto a partir dele. Ele diz assim, o elemento angustiante é algo reprimido, até aí está dando primeiro, que não deveria ficar reprimido, porque não pertence àquele mundo. Então, é algo que tem que se elaborar, mas eu fico escondendo de quem? De mim mesmo. Então, ele fica voltando. Aí vem a pergunta, bom, Orlando, mas espera um pouquinho, se está escondido, não posso eu mesmo esconder, porque senão eu saberia onde está. Eu tenho meu duplo, eu tenho meu outro, que esconde de mim mesmo, porque ele se acha melhor que eu, mais maduro que eu, é o meu Big Brother, é o meu irmão mais velho. Não é o meu Big Brother que fica me olhando, que a série Big Brother trouxe essa noção de que a Big Brother eu tenho a visão de tudo. Não, é o meu irmão mais velho. Big Brother é irmão mais velho em inglês. Esse meu Big Brother, o meu irmão mais velho, mais maduro, é o meu duplo, o meu outro, que vai dar matriz para eu depois descobrir que se chama superego. Segundo, se tal for realmente a natureza secreta do inquietante, compreendemos que o uso da linguagem faça o Heimlich, que é esse familiar, converter-se no seu oposto. Quer dizer, o meu familiar vira não familiar. Pois esse unheilig não é realmente algo novo e alheio, mas algo há muito familiar à psique, que apenas mediante o processo de repressão, lembra, recalcamento, reprimido, e a psicanálise agora faz uma diferença atual sobre o que é recalcado e o que é reprimido. Naquele momento, Freud não faz essa diferenciação, depois a gente percebe que o recalque é algo que funda um local, e o que eu reprimo é algo que eu vou colocando nesse local, mas não pertence a este mundo. Então, agora eu tenho esse reprimido que está no lugar que não deveria estar. Está no meu inconsciente, mas não é para ficar lá. O meu irmão mais velho guardou lá. E aí eu acho que não conheço, mas me inquieta. O vínculo com a repressão também nos esclarece agora a definição que o inquietante é algo que deveria permanecer oculto, mas apareceu. Deveria estar oculto, mas veio à tona. Então, o que acontece? Todas as vezes que eu me senti num déjà vu, ou me senti numa inquietação, ou estar num lugar e parece que aquele lugar mexe comigo, eu estou tocando em alguma lembrança, signo, símbolo de algo que eu estou escondendo de mim mesmo e eu não deveria saber sobre isso. Falta-nos apenas aplicar essa percepção que adquirimos à explicação de alguns casos inquietantes. Aí ele começa a trazer exemplos, né? Para muitas pessoas é extremamente inquietante
tudo que se relaciona com a morte. Então, aí ele começa a trabalhar as fobias. Tem gente que tem medo da morte, tem medo de cadáver, tem medo de falar com os mortos, do retorno dos mortos, não passa na frente do cemitério, não fala no dia de velório, tem medo do velório, foge disso. Por quê? Porque eu estou tocando em algo que eu não posso tocar. Mas quem está dizendo que eu não posso tocar? O meu outro, o meu duplo. Então ele vai dizer assim, essas coisas me falam de familiar. E ele vai pegar aqui essa definição e falar assim, o unheimlich, esse não familiar, também é traduzido no alemão como casa mal assombrada. Então, toda vez que eu me lido com a assombração fala de um proibido. E por que eu muitas vezes posso ter medo da morte? Porque eu desejei a morte. Ou desejei morrer, ou desejei que alguém morresse. Por isso que esses temas são tão complicados. E é por isso que os adolescentes gostam de filmes de terror que lidam com a morte. Observem, quem tem filho adolescente, ou o filho já está adulto então teve adolescente, eu tenho conhecido adolescentes, perceba o quanto eles gostam de filmes de terror, porque ele lida com a morte, mas lida de forma... Aí vem o que Freud vai dizer assim, a arte, os escritos, não os contos infantis, não as fantasias infantis, mas os livros, os contos de fada, as fábulas, lidam com um todo que permite que eu possa lidar com a minha dor sem sentir o medo ou a culpa de fato. Então, o unheimlich, esse inquietante, não surge no filme. Então, ao assistir um filme, ao ver um filme de muita morte, de muita agressão, o meu desejo de matar ou de morrer, ele não vem como inquietante, porque ele está montado numa história que não é minha. Então, eu dou conta de vivê-lo sem que isso me inquiete. É um engano que acontece no meu mecanismo interno de monitoramento. É um engano que, inclusive, os sonhos usam. Os sonhos, o que eles fazem? Se eu quero matar o meu vizinho, mas eu não posso matar porque eu sou cristão, então eu não posso, coitado do meu vizinho, eu sonho que ele ficou doente e morreu. Eu sonho que alguém o atropelou. Matei o vizinho. Aí o meu irmão mais velho, o meu duplo, permite que eu sonhe, eu realizo o meu desejo de forma tranquila. Se eu brigo com a minha mãe, posso sonhar que ela morreu. E aí eu acordo desesperado, triste. Só que, olha, o meu unheimlich, a minha inquietação me incomoda, por quê? Porque ao desconfiar que eu estou resolvendo, desejando a morte de quem eu não deveria desejar, me traz medo e culpa, remorso. Então, ele está dizendo, essas patologias, elas só existem porque elas estão me contando de algo que eu me recrimino. E ele vai avançando, vai trazer vários exemplos, ele vai dizer assim, considerando a imutabilidade dessa postura ante a morte, poderíamos então perguntar para onde foi a repressão, condição necessária para que o primitivo retorne como algo inquietante? Então, diz assim, quando eu dou conta de falar sobre a morte em ambientes artificiais, significa que eu fiz um engano, que eu enganei. E é uma forma de se enganar, né? Por exemplo, os médicos, para lidarem com cadáveres ou com a morte, eles desumanizam muitas vezes os personagens. Eles não querem conhecer a emoção disso. Só que isso os torna extremamente frios, não humanos, naquilo que eles deveriam ser humanos. É uma discussão ética muito grande, né? O médico que faz a cirurgia é o mesmo que tem que dar notícia se deu certo ou se não deu errado. Aí ele começa a falar também sobre questões das feitiçarias. Olha só, restam apenas algumas coisas a acrescentar. Pois o animismo, lembra? Ele está falando do animismo? O animismo, a magia e a feitiçaria, a onipotência dos pensamentos, a relação com a morte, a repetição não intencional e o complexo de castração, nós praticamente esgotamos os fatores que transformam algo amedrontador em inconsciente, em inquietante. Quer dizer, quando eu lido com histórias que têm tudo isso, inclusive com a superstição, o inquietante deixa de existir. Ao invés de eu entender que algo me incomoda, eu explico. Ah, está me incomodando porque está na lua cheia, e a lua cheia faz coisas ruins ou coisas boas, é por isso que eu estou tendo esse incômodo. Ah, isso está me incomodando porque eu levantei com o pé esquerdo e vai acontecer alguma coisa ruim, então basta eu levantar com o pé direito. Então, essa inquietação, ao ser explicada,
me traz conforto e aí evita a inquietação. O que a psicanálise faz? A psicanálise estraga tudo isso. Ela fala, olha, a superstição pode ser bonita, é infantil, mas vamos entender algo fora da superstição? Essa forma poética de se ver a vida é interessante, mas vamos trazer isso para a sua história. Como é que você se implica nisso? Então, a gente consegue tratar trazendo para a inquietação ou permitindo que a pessoa elabore isso através dos filmes, da arte, da expressão. Por isso que vocês vão me ver sempre falando de filme, né? Mas Freud trabalhava filme? Não tinha quase cinema na época dele, tinha pouco, tinha, mas tinha arte, tinha expressão, tinha música, tinha quadros, tinha pintura, tinha teatro. Tudo isso elaborava, de alguma forma, por meio da fantasia, da sublimação, aquilo que não pode mais permanecer recalcado. Então, ele diz aqui, também dizemos que uma pessoa viva é inquietante e o fazemos quando lhe atribuímos más intenções. Uma pessoa me incomoda se ela tem olho gordo ou mal olhado, porque ela carrega o meu olhar. O mal olhado é meu, que eu transfiro para que o outro tenha, e aí então o outro pode tê-lo. Querem ver isso num filme muito bem montado? Seven, Sete Pecados Capitais. Assistam, e vocês vão ver qual é o último pecado e quem o comete. Não vou dar spoiler, tá? Rafaela não está na aula hoje, né? Se a Rafaela estivesse na aula, eu ia perguntar se ela tinha assistido. Alguém assistiu Seven, Sete Pecados Capitais? Oi, filme pesado, hein? Esse é. Mas bom, hein? Mas é pesado. Muito. Muito pesado. Muito. Então, você assistiu. Você sabe de quem eu estou falando no último pecado, né? Não dá spoiler, não. Deixa o pessoal assistir. Olha, eu não tenho essa sua memória. Mas é muito inquietante. Por quê? Porque você se descobre em todos os pecados. Em todos. É por isso que é muito interessante quando você vê Cristo ali dizendo assim, se alguém não tem pecado, atira a primeira pedra. Ele estava desvendando a alma de todo mundo ali, falando assim, olha, tudo que você diz que é errado, você já fez, já pensou, já deseja e já é réu de você mesmo. Então, a raça humana, aquela pessoa que acha que vai chegar no juízo final lá bonitinha, tô limpinho, tá no sal, hein? Porque ninguém tá limpinho, ninguém tá bonitinho, não é por causa do pecado original, não, é porque todo mundo não tem seus pecados, porque nós vivemos em torno das transgressões. E é por isso que nós transformamos assim, pecado que eu tenho que ficar longe. Freud vai dizer assim, a lei só existe, né? No caso ali ele vai dizer o princípio do tabu e incesto. Então, o totem, o tabu só existe porque existe o desejo de fazer isso. Nós só somos proibidos de termos a nossa mãe como mulher porque se não fosse proibido, nós queremos ter. E ainda vem um grupinho achando que dá para votar uma lei permitindo acontecer isso, né? Mandar eles ler um pouquinho de Freud. De modo consequente e psicologicamente quase correto, a Idade Média atribui todas essas manifestações patológicas à ação de demônios, e não me surpreenderia se a psicanálise, ocupando-se em desvendar tais forças secretas, por isso mesmo se tornasse inquietante para muitas pessoas. Então ele diz assim, percebe por que muita gente se incomoda com a psicanálise? Porque ela coloca isso a pratos limpos, ela desmascara. Ele coloca uma outra questão aqui. Tem gente que tem medo de ser enterrado vivo. Olha, isso era da época dele, isso é da época de hoje. Eu me lembro que eu estava indo a um velório junto com uma outra pessoa que também já era bem idosa, e o velório era do irmão dele. Era o Plácido Arrabal. O irmão dele estava sendo enterrado. O Dr. Plácido faleceu há alguns meses atrás. Pessoa maravilhosa. Polêmica em algumas coisas, mas gostava muito dele. E foi meu primeiro consultório aqui em Londrina, foi na clínica dele. E nós estávamos indo para enterrar o irmão dele, e ele contou uma piada. Ele falou assim, olha, falou pro sobrinho dele, pro filho do que estava no caixão. Falou assim, o seu pai, se ele acordar de madrugada aí, ele está frito, porque não tem celular com ele, não. Aí ele brincou e falou assim, no meu, eu mandei colocar ar-condicionado. Claro que os dois estavam enterrados no mesmo túmulo, era um jazigo familiar, né? Ele disse assim, quando eu for enterrado, tem que ter ar-condicionado ali, porque se eu acordar de madrugada, né, eu ligo o aparelho de ar-condicionado e tento chamar alguém. Isso é brincadeira, mas dizem as más línguas que o Roberto Marinho
quando morreu, uma das coisas que ele pediu foi um celular para ser colocado no caixão dele com aquela bateria que durava... Hoje é fácil durar muito tempo, né? Mas que durava muito tempo e com alcance de satélite. Não sei se isso é verdade, saiu o boato. Mas a maioria das pessoas tem medo de ser enterrado vivo. Medo por aquilo que a gente ouve. Freud está falando disso. Ele diz, por que eu tenho medo de ser enterrado vivo? E aí ele traz a base disso. Ser enterrado vivo é ser trazido de volta para o ventre da mãe. A única forma de nós não vivermos mais é voltarmos para a mãe. E o grande problema é que esse é nosso desejo também. E ele vai dizer assim, inclusive desejo sexual, de entrar novamente no corpo de uma mulher, no caso do homem. E vai dizer assim, esse também é o desejo da mulher. Por isso que quando a gente for trabalhar uma afetividade, uma sexualidade, vocês vão levar um susto, os que não tiveram os módulos comigo. A homossexualidade masculina é muito diferente da feminina. Enquanto da masculina nós temos o sexo genital, a feminina é a busca pela mãe, a busca do corpo da mãe, do interior da mãe. E o Freud é bem pesado nisso. Quem lê o texto sabe como é que ele colocou sobre isso nesse texto. Tá? Ele diz assim, para algumas pessoas a ideia de ser enterrado vivo por engano é mais inquietante de todas, mas a psicanálise nos ensina que essa apavorante fantasia é apenas a transformação de uma outra, que originalmente nada tinha de pavorosa, e era mesmo sustentada por uma certa lascívia, a fantasia de viver dentro do ventre materno. Façamos ainda uma consideração de natureza geral, que, a rigor, já se inclui no que dissemos sobre o animismo e os superados modos de operação do aparelho psíquico, mas que me parece digna de uma ênfase especial, que o efeito inquietante é fácil e frequentemente atingido quando a fronteira entre fantasia e realidade é apagada, quando nos vem ao encontro algo real que até então víamos como fantástico, quando um símbolo toma a função e o significado pleno do simbolizado, e assim por diante. Nisso baseia-se boa parte dos desconhecidos inerentes às práticas mágicas. Então, nós gostamos da magia, dos filmes, de tudo isso, por quê? Porque aquilo que era inquietante, agora eu consigo ver que acontece. Mas acontece na fantasia. Então, ele se dissolve. Então, o que há de infantil nelas, que também governa a vida psíquica dos neuróticos, é a excessiva ênfase na realidade psíquica, em comparação com o material, um traço que se vincula à onipotência do pensamento. Então, aí ele vai começar a falar que as histórias infantis são chamadas de histórias ingênuas, e por isso o efeito inquietante que produz é muito forte. Mas as histórias adultas, elas não são ingênuas, e por isso ela não tem um efeito tão inquietante. E aí ele vai trazer, no finalzinho aqui, ele vai dizer assim, que amar é nostalgia do lar. Vou ler como é que ele fala. Ele diz assim, amor é nostalgia do lar, diz uma frase espirituosa. E quando num sonho pensamos em um local ou uma paisagem, conheço isso, já estive aqui. A interpretação pode substituí-lo, pasmem, tá? A interpretação pode substituí-lo pelo genital ou ventre da mãe. Isso é tão forte na fala de Freud, na questão simbólica, que ele vai dizer assim, que quando alguém sonha com um paraíso, homem ou mulher, tá, gente? Com um paraíso, sonha com uma montanha, sonha com uma floresta, na verdade está sonhando com o órgão genital feminino. Então, para a teoria psicanalítica, isso traz muito do simbólico ligado, não é ao ato erótico, pênis, vagina, sexo genital, não. É o ato erótico do nascimento, do local de onde se veio, e assim por diante. Eu me lembro uma vez que eu estava na terapia de grupo, fizemos uma dinâmica dos bichinhos que as pessoas têm medo. Um grupo tinha medo da barata, outro medo do rato, e tinha um rapaz com um medo doentio, e aí vem o problema doentio de barata, não suportava ver nem desenho de barata, e eu propus ele a olhar uma barata de frente e imaginar que órgão genital ele via. Ele via uma vagina. Então, se vocês olharem bem, a barata ilustra, de fato, uma vagina.
enquanto que o rato ilustra bem um pênis, que é aquele que se esgueira e entra em buracos. Isso dentro de toda a fantasia psicanalítica da compreensão dos símbolos oníricos, né? Então, se alguém tiver dúvida, veja a barata de frente e levem um susto com o que vocês vão começar a observar. Vindo porque é útil, isso vai ser útil em outra aula, sobre interpretação dos sonhos, né? Ele diz assim, o inquietante é também, nesse caso, o que foi outrora familiar, velho e conhecido. E ele vai dizer assim, esse inquietante, esse infamiliar, significa foi reprimido. Bom, desse texto, aí ele começa a falar dos contos, ele conta vários, né, nós temos aí só 4 minutinhos, mas ele diz assim, as fábulas colocam abertamente a posição animista da onipotência dos pensamentos e desejos, e aí eu vou avançar bem para o finalzinho já, porque aí nós temos muita coisa que ele vai repetindo as mesmas coisas, ele vai dizer assim que consideremos inquietante da onipotência dos pensamentos, da imediata satisfação dos desejos, das forças ocultas nocivas e dos retornos dos mortos, por isso que nós gostamos de histórias assim. Então, é verdade que podemos matar... Ele diz assim, que quando a gente vê os contos de fada, numa mente doentia, patológica, vem essa frase, né? Então, é verdade que podemos matar uma outra pessoa com o simples desejo que os mortos continuam a viver e aparecem no local de uma atividade anterior e assim por diante. Ele diz assim, tudo isso está dentro da fantasia. E no nosso adoecimento, as fantasias podem se tornar realidade. E se nós escondemos o nosso desejo, eles voltam como essas fantasias ou esses medos. Então, é diferente quando o inquietante procede de complexos infantis reprimidos, do complexo de castração, da fantasia, do ventre materno, etc. No conto de fadas, Joãozinho e Maria, o caldeirão onde a bruxa quer cozinhar o Joãozinho é o caldeirão que é desejado por Joãozinho também, que é o útero materno. E há um desejo, e por isso o Joãozinho come, e para ficar gordinho, mas há um desejo de morrer ali, por isso engordar. E na história dos contos de fada, caldeirão é útero, está contido de novo. No inquietante, oriundo de complexos infantis, não consideramos absolutamente a questão da realidade material, cujo lugar é tomado por uma realidade psíquica. E eu fecho o nosso encontro tratando desse tema. O que é realidade psíquica? Para a psicanálise, essa é a realidade. Nós não vivemos a realidade tal qual ela é, vivemos uma realidade psíquica. É Freud que funda essa expressão e começa a nos trazer exatamente o sentido de algo que nós vivemos por meio da fantasia, que monta nosso jeito de ser e que é a fantasia na qual o nosso outro, o nosso duplo, né, o nosso sósia, nos coloca o tempo todo. Ok? Temos aí alguns minutinhos, caso vocês queiram questionar, perguntar, trazer mais luz para tudo isso. Tem várias outras coisas que Freud vai contando, vai falando dos contos de fada, os contos do dia a dia, histórias de pacientes, a história do carro, do mecânico, o caso aqui do caso do pai da Olímpia, e tem várias situações que quem leu já sabe disso. O caso da Olímpia, quer dizer, um rapaz se apaixona por uma mulher e depois descobre que ela não é uma mulher, é um autômato. Então, isso traz ali aquilo que eu falei para você do Westerworld, né, que fala exatamente, não é o Westerwood, é o Westerworld, né, o mundo western. Vocês vão ver exatamente essa figura que Freud traz da paixão do homem pela autômata, pelo robô. O homem bicentenário traz um pouco disso também. Bom, se ninguém quer falar, então eu vou terminar com uma leitura só daquilo que eu várias vezes referi a vocês sobre esse texto inteirinho. No finalzinho ele coloca assim: certa vez, espantou-se consideravelmente ao notar que ele está contando a história de uma outra pessoa, contar que o rosto que via era o seu. Em uma ocasião, fez, ele está falando aqui sobre Ernest Marsh,
que relata duas observações. Em uma outra ocasião, fez um juízo bastante desfavorável de um suposto estranho que estava no seu ônibus. Que professor, ele diz assim, que professor decrépito está entrando aqui? Posso contar um episódio semelhante, mas ele estava falando era dele. Tá? Aí Freud diz assim, posso contar um caso semelhante. Viajava só no vagão de leitos de um trem, quando numa brusca mudança da velocidade, abriu-se a porta que dava para o toalete vizinho, que apareceu-me um velho senhor de pijama e gorro de viagem. Imaginei que estivesse errado a direção ao deixar o gabinete que ficava entre dois compartimentos e entrasse por engano no meu compartimento. E ergui-me para explicar-lhe aquele senhor que ele viu, mas logo reconheci perplexo que o intruso era a minha própria imagem, refletida no espelho da porta de comunicação. Ainda lembro que a figura que me desagradou, ainda lembro que a figura me desagradou profundamente. Portanto, isso é o último parágrafo dele, tá, gente? Portanto, em vez de apavorar-se com o duplo, os dois, tanto Marsh, que estava falando do caso do ônibus, como eu, simplesmente não o reconheceram. Ao invés de eu me apavorar com quem eu sou e consertar, ou resolver, ou aceitar, eu não o reconheço. Eu digo, não, eu não sou esse, eu não sou isso. Mas talvez aquele desagrado fosse um vestígio da reação arcaica que percebe o duplo como algo inquietante, numa passagem dos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, parte 3, em 1905, que ele escreveu isso. O texto aqui é 1919, e ele refere-se a isso tudo, ele está citando 1905. Ok, conseguimos fechar todo o texto. O que eu pulei foi praticamente contos, histórias que ele vai trazendo, ilustrações. Tentei reduzir o máximo possível, mas sem deixar pedaços soltos, né? E eu espero ter conseguido. Se eu não conseguir, a leitura é gostosa. Agora, principalmente vocês detendo o conteúdo disso, fazendo uma segunda leitura é muito prazerosa. Aqueles que quiserem comprar o livro, vou mandar o link do livro que tem outros textos junto com ele. Não está caro, está dando pela Amazon, por exemplo, quem tem um cadastro, eu tenho um cadastro, eu acho que eu compro por, não sei se é 35 ou 30 reais, não cobra frete. Então vale a pena. Talvez eu compre ele. Eu tenho ele na coleção e eu tenho ele digital, mas acho que eu vou comprá-lo porque é gostoso a gente rabiscar um pouquinho, né? Ok? Fechamos? Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. E se tiverem ciência, sábado, esse mesmo assunto, uma nova. Vai começar. Vai ser de sábado, das 7 da manhã até as 7h30. Paula, não sei se esse horário fica melhor para você. Se ficar melhor, você pode ir acompanhando junto com ela e depois você opta por qual turma vai ficar. Porque eu sei que para você agora, se agora são 9 horas, 10, 11, 12, é 1 hora da manhã aí. Aqui é meia-noite, já estou morrendo de sono. Mas, aí no sábado vai ser quase da hora do almoço. Né? Então, isso. Aí, como eu que cozinho, né? Não, mas eu vou sim, vou dar uma olhadinha, ver se é possível, sim. Ok, eu vou mandar o link da turma de sábado nessa turma aqui. Qualquer um pode participar com tranquilidade. A única coisa, sabendo que nós vamos trabalhar o mesmo texto. Então, muitas vezes é muito chato, né? Mas, se tiverem paciência, vai ser um prazer para mim. Gente, brigadão, boa semana para vocês. Orlando, sim? Depois, eu posso um minutinho com você depois? Pode. Tá, já encerrou a gravação? Vou interromper a gravação.